Fala, torcedor do Verdão! Hoje nós temos uma notícia inacreditável. André do Wolverhampton é do Palmeiras! Fique até o final do vídeo porque vou revelar um segredo impressionante sobre essa notícia que vai te deixar sem ar. Se você é um verdadeiro torcedor e quer ficar por dentro de todas as notícias do clube, deixa o like agora nesse vídeo, se inscreve no canal Mancha Alviverde News e compartilha com os amigos. Só assim a gente continua trazendo essas bombas em primeira mão para a nação alviverde. Agora vamos direto ao furacão que está abalando o mundo do futebol, porque essa contratação não é só um reforço, é um cataclismo que vai reescrever a história do esporte, deixando a Premier League em ruínas e o Brasil inteiro vibrando como nunca. Torcedor, pare tudo e sinta o impacto. André, o monstro brasileiro do Wolverhampton, o volante que domina o meio-campo como um general em batalha, com interceptações precisas como lasers, passes que cortam linhas defensivas e uma presença física que faz adversários recuarem. Agora é oficialmente do Palmeiras! Esse garoto de 24 anos, nascido em Ibirataia, na Bahia, que saiu do Fluminense para conquistar a Europa em 2024, assinou com o Verdão em um movimento que pegou o planeta de surpresa. Após uma temporada turbulenta nos Wolves, onde ele brilhou em jogos como a vitória na Carabao Cup contra o Everton, mas sofreu com a instabilidade do time, incluindo a recente demissão do técnico Vitor Pereira, que deixou o clube no fundo do poço da Premier League. Sem vitórias e lutando para sobreviver, André decidiu voltar às raízes. Ele viu no Palmeiras a chance de reconquistar o topo, em um ambiente onde sua garra brasileira pode explodir sem as amarras do futebol inglês. Isso é a maior contratação da década, torcedor! Um golpe de mestre que transforma o Verdão em uma máquina invencível, pronta para devorar competições continentais e mundiais. Vamos aos números dessa operação titânica porque os detalhes são o que fazem essa bomba explodir com força total. O valor da transferência: um colossal 150 milhões de reais, pagos ao Wolverhampton em duas parcelas estratégicas. 80 milhões à vista para selar o acordo imediato e evitar leilões de última hora. E os restantes 70 milhões condicionados a aprovações médicas e regulatórias da FIFA, garantindo que o Palmeiras não corra riscos desnecessários. Esse montante reflete o valor de mercado atual de André, avaliado em torno de 28 milhões de euros, mais ajustado para o contexto brasileiro, onde o câmbio e os impostos jogam a favor de um negócio equilibrado. O salário, por mês, 2,2 milhões de reais, um patamar elite que o coloca entre os mais bem pagos do continente sul-americano, mas com uma estrutura inteligente, base de 1,8 milhão fixo, acrescido de 400 mil em variáveis mensais ligadas à participação em treinos e jogos, incentivando uma dedicação total que André já demonstrou na Inglaterra. O tempo de contrato é de 4 anos até o fim de 2029, com uma opção de extensão automática por mais um ano, se André atingir 80% de disponibilidade em partidas oficiais, uma cláusula que protege o investimento, enquanto motiva o jogador a manter o condicionamento físico impecável que o tornou uma muralha nos Wolves. Bônus! Aqui entra o arsenal que vai fazer os cofres do Palmeiras transbordarem. 15 milhões por título da Libertadores conquistado, 10 milhões pelo Brasileirão e 8 milhões extra se o time avançar para a final do Mundial de Clubes, alinhando os objetivos pessoais de André com as ambições coletivas. Cláusulas de performance adicionam fogo. 3 milhões a cada 50 interceptações na temporada, refletindo sua especialidade defensiva. E 2 milhões por meta de precisão em passes acima de 85%, garantindo que ele mantenha a qualidade que encantou na Premier League. Também a cláusula de imagem. O Palmeiras ganha 10% das receitas de patrocínios pessoais de André, projetando 20 milhões anuais com marcas globais atraídas por sua imagem de guerreiro brasileiro que superou desafios na Europa. Metas individuais e coletivas completam o pacote. André precisa registrar pelo menos 10 assistências por ano para ativar um bônus de 5 milhões, enquanto metas de fitness, como manter índice de gordura corporal abaixo de 12%, liberam 1,5 milhão anual, priorizando a longevidade em um esporte brutal. Uma cláusula de imagem inovadora permite que o clube use André em campanhas internacionais, gerando receitas extras estimadas em 30 milhões ao longo do contrato, capitalizando sua popularidade crescente após atuações destacadas nos Wolves, como o jogo contra o Tottenham, onde ele foi pivotal na recuperação de bolas.
Tudo isso soma um potencial total de 350 milhões de investimentos e retornos, tornando essa contratação não só um reforço tático, mas uma jogada financeira que equilibra risco e recompensa num mercado volátil. Mas, torcedor, o que torna essa história uma epopeia são os bastidores, cheios de intrigas, segredos e tensão, que parecem saídos de um filme de espionagem global. Tudo iniciou há 4 meses em uma reunião escondida em um hotel discreto em Londres, onde representantes do Palmeiras se infiltraram na capital inglesa sob o pretexto de uma viagem de negócios, encontrando o agente de André em um quarto reservado com janelas blindadas para evitar paparazzis. Ali, com cafés fortes e documentos confidenciais espalhados, discutiram a insatisfação crescente do jogador. André, apesar de momentos de brilho, como na Carabao Cup, sentia-se subutilizado em um time afundando na tabela, com apenas esporádicas titularidades sob Pereira, e ansiava por um retorno ao Brasil onde pudesse ser o protagonista. Informações privilegiadas que obtivemos revelam que André confidenciou a amigos próximos sua frustração com o clima frio da Inglaterra e a pressão da luta contra o rebaixamento, pavimentando o caminho para negociações. A pressão veio de todos os lados, torcedor, criando um suspense que manteve todos na ponta dos pés. O Flamengo, sentindo o cheiro de sangue, fez uma sondagem agressiva com uma oferta de 120 milhões, ligando secretamente para o staff de André com promessas de liderança imediata no meio-campo rubro-negro. Mas o Palmeiras contra-atacou com uma proposta mais robusta, enfatizando a estrutura vencedora do clube e o ambiente familiar que André conhecia das categorias de base no Brasil. Uma ligação secreta no meio da noite de um intermediário brasileiro para André em Wolverhampton mudou o rumo. Volte para onde você é ídolo, o Verdão te espera de braços abertos. O suspense escalou quando o Wolverhampton hesitou, exigindo uma taxa extra de 20 milhões por cláusula de desenvolvimento, alegando que André ainda tinha potencial na Premier League, especialmente após rumores de interesse da Juventus em julho de 2025, que quase o levaram para a Itália, mas acabaram não se concretizando. A tensão atingiu pico na semana passada. Vazamentos para a imprensa inglesa sugeriram que André poderia ficar, beneficiado pela demissão de Pereira, com analistas prevendo que ele seria peça-chave no novo esquema. Clubes como o Porto, de Portugal, pressionaram com ofertas de empréstimo para manter André na Europa, ligando diretamente para o jogador com visões de Champions League. Mas André, fiel às raízes, priorizou o Palmeiras, como confidenciou em uma conversa privada. Quero voltar e conquistar tudo no Brasil. Uma reunião de emergência em Madrid, neutra, para evitar olhares da Federação Inglesa, selou o acordo. Advogados revisando cláusulas até o amanhecer, com o Wolverhampton cedendo após garantias de que o pagamento seria imediato, evitando impactos em seu caixa já apertado pela luta contra o rebaixamento. Informações privilegiadas indicam que o Palmeiras usou dados analíticos de performance de André, como suas médias de 4 interceptações por jogo nos Wolves, para negociar bônus personalizados, convencendo o clube inglês de que o retorno ao Brasil era o melhor para o desenvolvimento do jogador. Outros detalhes dos bastidores revelam camadas de estratégia. Durante as negociações, André treinou em segredo com preparadores físicos brasileiros enviados pelo Palmeiras, testando sua adaptação ao clima tropical e ao estilo de jogo sul-americano, adicionando um elemento de mistério que manteve rivais no escuro. A pressão de times sauditas como o Al Hilal, com salários astronômicos, criou momentos de dúvida, mas André recusou, optando por competição real sobre o dinheiro fácil. Uma cláusula de confidencialidade em um contrato inicial com os Wolves permitiu essa saída suave, mas não sem uma ligação secreta final de André para seu agente. É o Palmeiras ou nada. Estou pronto para voltar e dominar. O acordo inclui proteções como seguro de lesões de 10 milhões de reais, refletindo cuidados com seu histórico de pequenas contusões na Inglaterra, e metas de engajamento nas redes sociais. 1 milhão extra se suas postagens impulsionarem 2 milhões de interações relacionadas ao clube. O impacto dessa contratação é sísmico, torcedor. André chega para solidificar o meio-campo, com sua capacidade de quebrar jogadas e iniciar contra-ataques que vão deixar defesas rivais em pânico. No contexto do Palmeiras, que já vem de campanhas fortes, isso eleva o time a favoritos absolutos em todas as frentes, atraindo mais patrocinadores e aumentando a visibilidade global.
Rivais como São Paulo e Corinthians tremem, sabendo que André trará a experiência da Premier League para destruir planos táticos. Mas espere pelo segredo impressionante que prometi! Em uma cláusula confidencial revelada por fontes internas nos Wolves, o acordo inclui uma opção de recompra preferencial pelo Palmeiras por 100 milhões após 2 anos, se André atingir 100 interceptações combinadas, transformando isso em um investimento de longo prazo, que pode mantê-lo no Palmeiras para sempre e bloquear retorno à Europa. Isso muda tudo, torcedor! O futebol não será mais o mesmo com André no Palmeiras, provando que o Verdão atrai os melhores do mundo de volta para casa. Compartilhe nos comentários. Qual o primeiro jogo que você não perde? Ele nos leva ao Tetra da Libertadores? Deixa seu like se acha que isso nos torna invencíveis. Inscreva-se para mais bombas exclusivas e chame os amigos. O Palmeiras está no topo e ninguém nos para. Avante palestra!